Olá, esse vídeo é sobre o pronunciamento da Prefeitura Municipal de Sorocaba, que liberou o atendimento das clínicas odontológicas nesse período de quarentena. Meu nome é Paulo de Tarso, eu sou cirurgião dentista aqui na cidade de Sorocaba, eu sou delegado do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo, na seccional de Sorocaba, sou também professor da Faculdade de Odontologia da Uniso, a Universidade de Sorocaba. Mas eu não falo em nome de nenhuma dessas duas instituições. Este vídeo é uma opinião pessoal a respeito desse pronunciamento. Muitos colegas têm me procurado e eu optei por fazer essa divulgação pública. O que acontece é o seguinte, sem dúvida nenhuma, muitos colegas já vêm enfrentando uma questão difícil financeiramente falando e todos nós vamos enfrentar isso ao longo dos próximos meses e estão precisando atender. Estamos todos ávidos por atender. A quarentena não é um momento muito tranquilo para ninguém, né? O tempo livre que é imposto não é livre. E na verdade, eu acredito que isso também tem ocorrido com muitas pessoas, a gente está trabalhando muito mais nesse período porque a gente está concentrando tudo no nosso dia a dia dentro da nossa casa. São as aulas, para quem é professor, montando aulas digitais, cuidando do seu consultório, dos seus fichários, enfim, cada um está sabendo dos filhos que estão dentro da casa também, precisando das nossas orientações. Enfim, o momento é muito difícil desse confinamento, dessa quarentena, né, desse isolamento social, melhor dizendo, e gostaríamos todos de voltar a atender. O grande problema é que esse pronunciamento deixou algumas dúvidas, liberando esses atendimentos das clínicas odontológicas. O Conselho Federal de Odontologia, ele recomenda que nesse período seja realizado apenas os tratamentos de urgência. E o que é um tratamento de urgência? É um tratamento que precisa ser realizado imediatamente. O paciente que está com dor, que ele está com o rosto inchado, que ele tem uma infecção, esse paciente precisa ser atendido. O paciente que tem uma restauração, que quebrou, que ele consegue aguardar mais alguns dias para daí realizar esse tipo de tratamento, ou até meses, para daí realizar esse tipo de tratamento, é melhor que ele aguarde. Porque o risco de contaminação existe. Infelizmente a gente tem visto na cidade as pessoas circulando normalmente, então hoje a gente não sabe quem tem ou quem não tem o vírus. Pessoas saudáveis podem ser transmissoras desse vírus. E nós também, se nós nos contaminarmos, transmitimos os vírus aos nossos pacientes. Isso entendido, a gente percebe que o patamar de biossegurança que é aplicado, o que é biossegurança? Biossegurança, por exemplo, é a luva que o seu profissional usa, a máscara que ele usa de proteção, isso é um procedimento de biossegurança. E nós, dentistas, utilizamos essa biossegurança há muito tempo. Eu vejo vários colegas se pronunciando que nós sempre cuidei da biossegurança e isso a grande maioria dos colegas sempre utilizaram, sempre cuidaram. O que acontece é que esse vírus, a gente não conhece o comportamento dele exatamente. O que mata, o que não mata, quais são os procedimentos. Agora tem surgido, mais recentemente, todas as orientações, mudando o nosso patamar de biossegurança para um nível muito mais alto do que vocês estão acostumados a ver no consultório odontológico. Então, para que a gente possa atender esse paciente, a gente precisa estar preparado com essa biossegurança e para isso o Ministério da Saúde já convocou os profissionais da área da saúde para fazer esse curso de biossegurança. O próprio Conselho Regional de Odontologia também tem disponível no seu site todas as orientações necessárias. Várias lives têm ocorrido na internet mostrando como deve ser esse cuidado. Então as informações nós já estamos recebendo. Qual o outro problema que nós temos? A quantidade de material, de EPI, que é o equipamento de proteção individual, não é suficiente para todo mundo. Então, se nós começarmos a atender pacientes de atendimento corriqueiro, uma troca de restauração, uma aplicação de flúor, eu não vou julgar aqui qual caso é urgente ou não, mas casos que poderiam aguardar, atendendo e usando esse EPI para atender esse paciente, pode faltar material para a gente atender o paciente na urgência. Essa é a grande questão. Óbvio que nós todos estamos passando por momentos financeiros difíceis. Nós estamos pagando os nossos funcionários, os nossos fornecedores, os nossos parceiros, e nós não estamos recebendo, porque os nossos consultórios estão fechados. Mas, esse momento a gente precisa pensar dessa forma, atender às urgências somente, isso é uma opinião bem pessoal, tá bom? Mas que a gente precisa refletir sobre isso. Senão vai faltar material. E aí, como que nós vamos cuidar de todo mundo que precisa? Eu sei que precisamos nos colocar no lugar do outro, empatia, a gente precisa ter calma nesse momento e raciocinar como serão as nossas ações. Muitos consultórios ainda estão fechados. Por quê? Essa é uma decisão muito pessoal.
Eu não tenho como falar para um profissional, falar, não atenda, pare de atender agora, que é o ideal. O ideal, se você já deve ter visto, era que nós realizássemos o isolamento. E o isolamento é pensando no próximo, né? É justamente na proteção do coletivo. E o momento é de pensar no coletivo. Porém, tem algumas pessoas que não podem realizar o isolamento, precisam trabalhar, ou porque precisam pagar os seus funcionários, tem diversas famílias que dependem do nosso atendimento, ou porque precisam deles, quem está trabalhando no hospital, fazendo frente à Covid e tudo mais. Então, esses profissionais eles precisam de equipamento e precisam estar trabalhando. O profissional, colega, que tem a sua clínica particular, que pode aguentar mais um pouco fechado, é melhor que aguente. Por quê? Como eu falei, não tem como julgar. Cada um vai avaliar a si próprio. Por exemplo, o profissional que tem na sua casa um pai, uma mãe idoso, um avô, uma avó, ou que tem um filho recém-nascido, ou que tem alguém que tem um problema de saúde crônico, que tem um risco maior em relação à Covid, porque se tiver que precisar ser internado, precisar de respirador e tiver todo mundo usando, não vai ter material suficiente para todo mundo utilizar. Então, o que a gente pede nesse momento é que cada um reavalie a sua condição de atendimento e que fique muito claro que os atendimentos odontológicos liberados são os atendimentos de urgência. A todos vocês, meu muito obrigado.